fintech, se é uma cooperativa, se é um banco pequeno, médio, grande, todo mundo empresta para ver de volta, né? E depois isso tudo, né, tá no nosso relatório, né, que a ideia é só dar uma ideia, né, que isso está embarcado já no... Quem usa o relatório da Intera, isso já está no caldo, né, já está no pacote, né? Mas vamos lá. Então, falando aí de aferição de risco de balanço, só que antes, né, eu queria voltar um pouquinho, né, falar um pouquinho dos mitos de balanço, né? Ou seja, existe no mercado inteiro, quer dizer, eu faço treinamento desde que eu saí da Serasa, né? Já vão fazer 14 anos que eu estou fora da Serasa já, então é um negócio... E o meu grande público, né, os gerentes, são os gerentes das agências, né, que eu comecei lá com o Bradesco, né, até o Paulo aí, que foi uma da primeira turma que a gente fez, o Bradesco, está aqui o Paulo, que não me deixa mentir aqui, né, e esse tempo todo, né, você vê, quem mexe muito com crédito ouve algumas histórias, né, e fala, puxa, é balanço, tal. Então a ideia foi assim, trazer um pouco disso, porque eu tenho visto hoje, né, nos treinamentos que eu faço, as consultorias que eu faço, né, às vezes a gente pensa, caramba, mas como é que você não olhou isso no balanço, né? É estranho isso, né? Então, isso tem algumas coisas, né? Então, essas barreiras invisíveis, né, que existem, né? Uma delas é essa aqui, ó. O balanço é difícil de entender, é muito complicado, né? E veja, gente, essas barreiras, né? Eles se faz ou não faz sentido, né? A gente não vai entrar no mérito aqui, mas eu acho que isso não invalida a análise. É justamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? A classificação, né? Ela faz parte disso, mas para ter uma classificação, primeiro eu preciso ter o balanço, né? Então eu preciso ter o balanço, preciso analisar o balanço e a gente dá de cara com esse fato aqui, né? Quer dizer, esse fato, quer dizer, como é que aparece? Puxa, eu não consigo entender, é muito complicado, mas será que esse entendimento do que é o balanço, né, está correto? Então, eu fui um pouco assim na essência, né? Então, a gente tem aqui, basicamente, a definição que a gente vê nos livros, né, que o balanço mostra os bens e direitos da empresa, né, mostra os recursos que ela usou para fazer aqueles investimentos todos, né? Tem algumas coisas mais simples, né? Do tipo, olha, você já pensou que o balanço não é uma lista com nomes e números? É isso, né? É uma tabela, né? Tabela, gente, é aquele negócio. A gente está cansado de ver tabela, né? Acho que talvez a mais comum seja a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo olha para aquela tabela, tem um monte de número, coluna, tal. Só que você sabe por que o cara é primeiro, por que o time A é primeiro, por que o time Z é o último, né? Tem lá gols feitos, gols perdidos, um monte de coisa lá, né? Então você vê, algumas tabelas a gente já tem na cabeça. Por que o balanço não se encaixa numa categoria dessa, né? Não é. Tudo bem, estou falando uma tabela aí, que é uma coisa em tese que todo mundo vê, né? Comentarista da televisão fala o tempo inteiro, né? O balanço não é tão simples, lógico que não é tão simples, né? Então, essas duas, vamos dizer, o que é, em tese, né, não tem muito segredo, né? Quer seja uma definição mais clássica, né, ou um pouco mais simplista, a ideia é esta, né? Mas não será o formato que a gente recebe o balanço? Gente, e é aquele negócio. Eu vejo balanço todo santo dia, né? Então, chega uma hora que você fala, não é possível que a gente recebeu o balanço desse jeito, né? Mas a gente recebe, né? Então, vamos lá. Você pega aqui, eu peguei um caso bem, vamos dizer, extremo aqui, né? O balanço do SPED, né? Que eu lembro que lá na Serasa a gente recebia balanço que tinha um palmo de altura, era papel, quer dizer, o analista que pegava aquilo, esquece, a produção do dia dele acabou, né? Veja, hoje a IA tem uma vantagem, para ele, para a IA, uma página ou 200 é a mesma coisa. Agora, você pega isso aqui, né? Imagina
um contador que entrega um balanço desse aqui para o empresário, esse aqui, gente, tem 405 páginas. Mas, gente, como é que eu vou ler um negócio desse? Quer dizer, o ponto-chave aqui é o seguinte, é muita informação e até eu achar os números, né? Quer dizer, a falta, né, de uma regularidade, de um padrão, né? Por mais que exista aí a Lei 11.638, está lá, as caixinhas que tem que usar. Bom, está aqui, vocês estão vendo uma coisa que é o espectro contábil, né? É uma coisa que todo mundo usa, né? E o duro é você encontrar um negócio desse, aí você fala, não, pede o mais resumido. Gente, eu já ouvi isso, não existe uma forma mais resumida, né? Então, é o seguinte, aqui tem um exemplo, né, do mesmo balanço, só que de uma forma resumida. Você consegue olhar para os números, olha, aplicações, tinha 530, agora tem 1.700.000. Só de você olhar o número, olhar, eu não estou fazendo nem nada, olhar. Bom, se era 500, agora é 1.700, puxa, tem bastante aplicação agora, né? Antes não tinha. Pronto, já começa na nossa cabeça, né, a já fazer uma classificação de bem ou mal, né? Se fosse o contrário, né, tinha 1.700, agora tem 700, agora tem 500, caiu. Nossa, mas eles tinham isso e caiu. Quer dizer, à medida que a gente bate o olho, né, a gente começa a ter um juízo de valor na cabeça, né? Então, isso é importante porque a gente deixa a leitura do balanço mais simples. No fundo, é isso, né? Só que você vê, a gente tem contador, você vê, eu tive que, essa semana, né, ter que ajudar aí uma pessoa aqui que disse, olha, o contador está dizendo que não tem um modelo mais simples. Eu tive que pegar uma empresa, tirar o nome e tal, mandei, olha só, é outro que mandou o balanço com 400, 500 páginas. Mandei 3 folhinhas para ela, está aqui, ó, tipo assim, o resultado, tudo aí, em 3 páginas, né? Então, assim, existe, esse é talvez seja um dos complicômetros, né, sobre não entender balanço, né? A divulgação não é uma coisa tão fácil assim, né? Mas tem mais, né? Tem uma outra frase também que eu adoro ouvir isso aqui, né? Os números não refletem a realidade. Você fala, pronto, né? O que reflete a realidade, então, né? Acho que chega uma hora que nem o espelho reflete a realidade, mas de qualquer forma, né? Vamos lá. Então é o seguinte, o que a gente ouve, né? Tem que ouvir, né? Quer dizer, imagina um gerente de uma agência, né? Não importa, né? Já deve ter ouvido isso milhões de vezes, né? Então, o duro que chega uma hora que a gente fala, peraí, mas você já olhou, né, para aquilo ali, vê se faz sentido, não? Quer dizer, o que está mostrando aqueles números, né? Então, você vê, basicamente isso, a gente tem duas possibilidades, né? Esse negócio, quando a gente faz de balanço, não reflete a realidade, né? Uma hipótese é o seguinte, ele ser melhor mesmo. Ou seja, o que você está vendo não é a melhor versão, né, daquela empresa, daquele negócio, né? Agora, não se esqueça o seguinte, né? Se a empresa vende mais do que está escrito ali no balanço, né? Pode ser? Pode. Se ela vende mais, ela ganha mais também, né? Só que, por outro lado, é o seguinte, se eu vendo mais, o que acontece se eu vendo mais? Eu gero mais duplicatas, eu gero mais estoque, eu vou ter mais capital de giro. E quem financia isso? Então, aquele negócio, mesmo na hipótese otimista da coisa, né? Eu vou ter mais algumas coisas que é impossível, né? Eu vender mais e não ter mais estoque, e não gerar mais duplicata, simplesmente impossível, né? E tem a hipótese pior mesmo, né? Ou seja, é pior, então é o seguinte, faz o seguinte, não mostra não que o balanço está muito ruim, né? Então joga aí que o balanço não reflete a realidade, até para ver. E o duro que tem gerente, né, da agência que engole um negócio desse, fala, não, olha, eles são melhor, faturam muito mais, tal. Mas mais quanto, né? Então, esse é o ponto, né? Chega uma hora que a gente não consegue mais ver o que é ficção, o que é realidade, né? E aí que tá, aí vale a mesma análise, né? Olha, se o faturamento é menor, então tudo bem, então você deve ter um lucro menor também, você deve ser até mais endividado, né? Você deve ter menos limite de crédito nos bancos, tal. Pode ser um monte de coisa, né? Agora, é que a gente teve, né? Eu queria pegar agora um caso que todo mundo conhece, né? Assim, a vantagem é que assim, é uma empresa que deu tanto que falar, né? Que esta hipótese aqui, né? Os números não refletem a realidade, todo mundo ficou sabendo, né? Então, veja, essa empresa aí, gente, é a Americanas, né? Então,
o que a gente vai ver aqui? O balanço de 30/9, né, setembro de 22, né, vamos dizer, aquele burburinho todo aconteceu em janeiro de 23, né, já estamos fazendo, já fez 2 anos, né, 24, 25, já faz 2 anos que aconteceu isso, né? Então, o único balanço disponível que tinha, quer dizer, quando deu aquele burburinho todo, eu falei, deixa eu ver o que tinha disponível, né? Como era janeiro, o dezembro não estava pronto, então vamos para setembro. O que a gente tinha em setembro? Olha, a DRE é essa aqui, né? Peguei do site, né, da própria Americana lá. Então, você pega a DRE de setembro de 22, olha só, eu até já separei, né, com uma caixinha aí, o resultado antes dos juros, né, e o imposto, né, eu tenho diminuído um pouco, né, que o negócio era meio grande aqui, mas você vê, de cara você já ela tinha o resultado e os juros eram o dobro daquilo. Então, de cara, resultado não tinha. E fazendo aqui um condensado, né, do passivo, para o passivo de 45 milhões, que eles tinham, bilhões, né, que eles tinham na época, né, nós estamos falando aí de dívida de curto prazo, né, 10 milhões, mais 20 de longo prazo, e um patrimônio líquido de 14. Né? Então, como é, né, esse número, quando chega nesse tamanho aqui, né, a gente tem que dar uma parada e ver assim, peraí, dá para fazer alguma análise em cima do que já estava disponível? Né? O que eu tinha na mão, né, antes? Né? Imagina que eu fosse de um banco que tivesse sido contatado por eles lá em outubro, né, outubro de 22, né? Eu teria isso aqui na mão, né? O que daria para ter visto, né? Veja, o resultado está na nossa cara aqui, né? Então, um EBITDA que não consegue pagar nem metade dos juros, né? Mas é o seguinte, tem mais coisa. Vamos olhar para o passivo aqui e pensar no 2 índices clássicos aqui, que é o endividamento, né? E desse endividamento, quanto que é com o banco, né? Então, se você somar aí, né, 10 com 20 vai dar 30, dividir pelo patrimônio, 14, ou seja, 206, ou seja, naquela época ela devia 2 patrimônios, né? Mas como ela tinha aplicação financeira, né, então você pega a aplicação financeira, tira da dívida de 30, fica 26, né? Divide pelo 14 e ainda dá 177, ou seja, quase 2 patrimônios ainda, né? Agora, o que complicou mesmo a vida foi o indicador que está aqui embaixo, que é a participação dos bancos nessa dívida toda. Quer dizer, dos 30, 22, né, que se você somar aí o empréstimo de curto, mais o arrendamento, mais o empréstimo de longo, mais o arrendamento de longo, vai dar 22. Para dividir pelos 30, para ver qual é o percentual, gente, dava mais de 70% bruto. Se eu tirar a aplicação financeira, para falar de dívida líquida, né, vai dar quase 18%, que ainda dá 60%. Ou seja, como é que pode uma empresa de varejo, né, ter 60%, 70% de dívida bancária? Não tem jeito. A dívida é muito grande e acaba com o resultado da empresa. É o que a gente está vendo aqui no quadro do lado. Né? Então, você vê, mesmo isso porque a gente sabe que esse balanço é o melhor. Né? Se isso é o melhor, você imagina o que veio depois. Né? A gente sabe que depois a dívida que, quando começou as notícias, né? A dívida foi estimada inicialmente em 20 bilhões, fechou lá com 35 bilhões, né? E aquele negócio. E aí outro velho jargão, né? Que a gente ouve o tempo inteiro, não, mas os donos têm dinheiro, os donos têm bala, né? Usando aí o termo mais comum que os gerentes usam, né? Realmente, os donos têm dinheiro? Tem. Eles não são milionários, são bilionários, né? Botaram dinheiro nessa empresa? Lógico que botaram. Depois que deu esse negócio tudo, colocaram dinheiro. Só que dos 35, sabe quanto eles colocaram? Veja, é 1 bilhão. É dinheiro para dedéu. Ninguém está discutindo isso. Só que é o seguinte, por uma dívida que chegou a 35, eu tiro 1, quer dizer, tem 34 bilhões, né, na mão de credores na fila até hoje. Né? Tudo bem, a coisa já está caminhando, tal.
Mas só para a gente ter uma ideia, né, voltando aqui à famosa, né, frase que o balanço não reflete a realidade, bom, não reflete totalmente, mas o que eu já estou vendo aqui já dá para tomar uma bruta decisão aqui, olha, esse balanço está arriscado, ponto, né, independente do nome. Né? Mas veja, essas duas frases, né, que é complicado, tem a ver com a publicação? Tem, né? E a outra frase, né, não reflete a realidade, pessoal, isso aí a gente tem que trabalhar contra isso. Quer dizer, olha, não reflete a realidade, não tem problema, me manda assim mesmo que eu analiso. É essa a resposta que a gente tem que passar para as nossas áreas comerciais, né, para dizer o seguinte, olha, independente disso, quer dizer, é até meio estranho, né? Você está se apresentando, ó, eu sou o Márcio, né? Mas eu não sou o Márcio todo, né? Eu sou o Márcio diferente, eu sou maior, eu sou melhor. Já começa um negócio meio estranho, quer dizer, como é que você apresenta uma empresa, mostra os dados, mas olha, não reflete a realidade. Já começa a conversa já começa meio estranha, né? Mas de qualquer forma, é o seguinte, a gente não vai mudar o mundo, né? A gente tem que se adaptar a um monte de coisa, né? Mas pelo menos assim, ficar um pouco vacinado, né? Para essas duas, para esses dois grandes mitos, né? Isso não muda. Você vê, eu acabei de fazer uma análise aqui e dá para avaliar. Com tudo que eu já sei que é pior do que isso aqui. Mas o que eu estou vendo, já não gostei, né? É isso, né? Bom, agora é o seguinte, né? É, vamos falar para o nosso tema aqui, né? Vamos falar como medição, né? E aí é o seguinte, a gente acabou se apoiando no modelo do professor Fleury, né? Ele tem um livro, assim, o livro acho que mais usado pelo sistema financeiro. Todo mundo já leu esse livro, né, de cor salteado aí, né? Porque ele se especializou em avaliação de capital de giro, que é o, o ponto mais nevrálgico das empresas, é onde a coisa pega, né? E é onde o empresário ele se encanta com o faturamento, né? Mas ele esquece de ver o seguinte: peraí, você está criando um capital de giro aí, você está criando um monstrinho. Como é que você vai depois administrar esse monstrinho, né? Lógico, né? A gente tem esse modelo, a gente tem uma turbinada nele, né? Não é exatamente o que está no livro lá, mas vamos lá. O que falava o livro lá? Então, se pegando um balanço aqui bem basicão, né? Grandes contas, né? Esse aqui já está um pouco mais amigável, né? Você consegue olhar para ele, né? E ver as contas. Nossa, a conta caixa subiu, a conta receber diminuiu. Ou seja, tem um monte de coisa que aconteceu nessa empresa, né? Mas é o seguinte, independente aí da análise, o que fala a metodologia, né? Olha, separar em blocos, né? Então, o circulante é dividido em dois blocos, né? O bloco financeiro, o bloco operacional, e o que não é de curto prazo vira longo prazo. Então, a metodologia é essa, né? Ele dividiu o balanço em três grandes blocos, né? O financeiro, que é caixa e aplicação de um lado, né? Empréstimo e dívida de outro, né? Basicamente é isso, né? O que sobra, então, é a operação, ou seja, não tem empresa que não tem estoque. Tudo bem, tem empresa de serviço que não tem estoque. Ela pode não ter estoque, ela não vende, né? Ela vende o serviço, mas ela precisa de estoque para trabalhar. Né? Mas, de qualquer forma, você tem um capital de giro no ativo que tem que ser financiado pelo passivo. Né? Então, a conta de fornecedor tem uma relação direta com a conta estoque. Não exatamente igual, né? Mas é essa visão que ele nos passou, né? E vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, você vê, esse balanço, né, o que eu fiz? Eu só dei uma esticada nele aqui, né? Esse é o balanço que a gente acabou de ver, que é publicado, né? Só que no livro, ele começa a mostrar algumas facetas do balanço que a gente não tinha visto ainda. Ou seja, a gente estava tão habituado a olhar para o balanço, né? Que a gente se esqueceu que a gente podia ver o balanço na forma gráfica. Né? Então, é o seguinte, esse é o balanço, né, como manda exatamente o que a gente está vendo ao lado aqui, só que é o seguinte, o curto prazo, né, que é o rosinha aqui, né, é o ativo circulante, do outro lado, 807 é o passivo circulante, aí você tem os longo prazo dos dois lados em verde, né, e os longo prazo, tanto do ativo como do passivo, são o azul. Né? Isso aqui é o que
é o que manda, né, a lei das SA. Opa, desculpa. A lei das SA, a 11.638, mas eu queria só voltar um pouquinho, né? Pessoal, muita gente já pararia nesse slide aqui e já começaria a fazer umas contas. Poxa, mas essa empresa tem uma liquidez muito boa, ele tem 1.300 bi, né, para pagar 800, tem uma liquidez folgada, né? Essa empresa está muito bem, tal, né? O professor Fleury acabou nos trazendo, né? Olha, vamos dar uma olhada, quebrando isso em três. Então, quando você olha aqui para o mesmo balanço, né? Então, aquele 1.300 bi, né, vira 160 milhões de financeiro, 1.100 bi de operacional, né, e o azulzinho é o longo prazo. Você vê, de cara você pega a maior conta que tem no balanço é a conta operacional, que é o famoso capital de giro. E olha o tamanho do financiamento do capital de giro, é quase nenhum. Assim, bater no olho assim, está faltando 800 milhões de cara para ser financiado. Quer dizer, como é que eu invisto 1.100 bi e só tenho financiamento de 300, arredondando? Está faltando 800 milhões aí, né? Uma parte o banco financia, lógico que financia, mas não vai financiar tudo, né? Ou seja, eu tenho que espremer o acionista, né? Não importa se é acionista, se eu for uma cooperativa, não importa o que seja. Eu tenho que espremer o acionista, põe dinheiro aí que eu tenho que financiar o meu cliente, eu tenho que financiar o estoque. Pô, peraí, veja, é assim que funciona, né? Mas existe esse descompasso enorme aqui, né? Então, você vê, esse tipo de balanço, gente, esse aqui é o balanço mais comum que existe. Esse aqui é o que a gente chama de categoria C, né? Só para vocês terem ideia, qualquer amostra de balanço a amostra de empresa que a gente pega aqui, as empresas C são entre 50% e 60% da amostra. Então, se você pegar hoje a sua carteira, sei lá, você tem 100 clientes, pega a carimba A, B, C e D. O C vai ser 50% a 60%. Então, você vê, esse perfil que vocês estão vendo agora aqui, a maioria das empresas brasileiras tem esse perfil, né? Isso explica por que o produto capital de giro, né, o financiamento de capital de giro, é o número um do sistema brasileiro. Por quê? As empresas têm uma carência de financiar o giro enorme, né? Então, isso explica muito bem, né? E, evidentemente, né, se essa é a categoria C, o que tem a A e a B? Elas souberam trabalhar com essa ausência ou não, né, de dinheiro, que vem, vamos dizer, um dinheiro barato, ou seja, o fornecedor, né, adiantamento de clientes, são dinheiro barato, né? E a IB conseguiu fazer isso. Quer dizer, a gente está falando qual é a característica de uma empresa C, que é o caso aqui, né? Você vê, é uma empresa tomadora. Tem 160 no ativo, mas tem 500 no passivo. Então, eu estou o quê? Eu estou do lado, né, das empresas tomadoras de recursos. A e B são as aplicadoras, tá? O sinal ao contrário para ele. Ou seja, a empresa A e B são aplicadoras, a empresa C e D são tomadoras, né? Então, só para fechar aqui, né? E falando um pouco dessas classificações A, B, C e D, né? Não estou falando que, por exemplo, a empresa C, né, que a gente acabou de ver agora, né, gera resultado? Gera, mas não é aquele resultado enorme. É um resultado mais modesto, né? Tem lucros retidos? Tem, mas não é tão grande, para a necessidade que a empresa precisaria ter, né? Mas ela gera resultado, né? O investimento no giro, a gente acabou de ver, é um resultado enorme. As empresas C têm uma pressão de giro enorme. E uma outra coisa que costumam ter é o seguinte: elas estão sempre investindo, né, tentando crescer e abocanhar aquele mercado todo. Só que elas investem muito mais do que conseguem gerar de resultado. Quer dizer, é aquele negócio, né? Você ganha 10, mas quer gastar 50. Essa equação não fecha. Por isso que elas são o quê? Grandes tomadoras de dívidas, né? Concentradas principalmente no curto prazo. Como eu já falei, as empresas A e B, é o contrário, elas são grandes geradoras de resultado, gera caixa, gera resultado, né?
O investimento no giro é coerente com o resultado que ela tem. Quer dizer, são dois modelos, são as A e B, são modelos de gestão mais administrados. As empresas têm, vamos dizer, os números na mão. O A e B o C e D do tipo, olha, vão aproveitar o mercado. Só que é o seguinte, né? Se tudo que passar na tua frente você quiser abraçar, é o famoso ditado, né? Abraçar o mundo com as pernas. Não dá certo, né? Investimento a longo prazo, A e B, elas são mais coerentes com o tamanho, né? E por isso, então, né, a utilização de bancos, né, de captação externa, são mais pensadas, mais centradas no longo prazo, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, a última que falta falar aqui é a empresa D, gente, que assim, vamos dizer, é o pior cenário, né? Já está com muito resultado. Veja, no modelo do Fleury, americano é D. Por quê? Não gera resultado, né? Investimento em giro absurdamente grande, né? Investimento a longo prazo também, né? Veja, e olha quem são os acionistas da empresa, mas é o seguinte, olha a capitalização, utilização exagerada de dívida com concentração no curto prazo. Pelo menos ela tem esse ponto a favor, né? A dívida está mais no longo prazo, a dívida bancária está mais no longo prazo do que no curto, né? Mas, de qualquer forma, isso não fez com que ela mudasse a classificação. Ela continuou sendo uma empresa C, né? Então, é isso. Quer dizer, então, a gente pega o balanço, classifica nos três, usa a metodologia, chega aqui, né? Agora, a pergunta aqui que fica aqui, né, que imagino que todo mundo está se fazendo, peraí, mas, Marcio, o que isso tem a ver com os índices que eu conheço até hoje, né? A maioria de vocês não usa classificação no Fleury, até porque, até alguns amigos meus falam, de onde que você tirou essa classificação que eu não vi isso no livro, né? Está lá, está no primeiro capítulo, inclusive, né? Página 12 ou 13, uma coisa assim. Ele desenhou esses desenhos aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi criar um algoritmo. Só isso, né? Lógico, né? Depois a gente deu uma pimentada, né, nesse algoritmo, né? Ele já está meio velhinho, né? O livro é de 78, né? Imagina, né? Com esse mundo, depois que ele evoluiu tanto aí, que a gente tem tanta mudança, né? Não dá para usar exatamente aquilo, né? Mas olha só, fazendo uma analogia, o que o professor Fleury falou, né? E os índices que você usa, deixa eu começar com o índice mais clássico possível, liquidez corrente. Então, você tem aqui, né, a liquidez corrente. Aqui embaixo, nesse gráfico, você tá vendo 4 faixas de índice, né? A faixa 1 vai de 0 até 1, quer dizer, a liquidez de 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, está tudo na faixa 1. Eu tenho aí 18% dessa amostra de empresas que a gente usou no estudo. Na faixa 2, uma faixa um pouco melhor, é acima de 1 até 2. Então, quase a metade da amostra está ali. A faixa 3 é uma faixa mais folgada ainda, vai de 2 a 3. E a faixa 4 é aquela que tem a liquidez muito boa, né? Acima de 3. Né? Então, você vê, quando você está olhando para essa, vamos dizer, se isso fosse, vamos dizer, a amostra da tua carteira, a sua carteira ou da sua empresa, não importa, fala, poxa, as empresas até que estão bem, né? Então, a liquidez está boa, tal. Agora, vamos colocar agora sobre o prisma do modelo Fleury. Gente, olha só. Naquela classificação pior, né, que é de 0 a 1 aqui, eu tenho dessa amostra aqui, né, 18% tá nessa classe aqui, né, é esse mesmo número aqui. Agora, olha quem são as empresas dessa classe. Olha, aqui você tem uma quebra, né, com as 4 classes. Eu acabei juntando a e B para ficar mais simples, já que a e B são as melhores, né? Gente, 100% da amostra de empresas com liquidez ruim são D. Ou seja, olha como a classificação ela separa o que é pior. A pior classe é a pior liquidez também. Aí você vai para a segunda faixa, que é a 1 e 2, né?
Você já tem ainda tem um pouquinho de D, mas aí você tem o quê? A classe C, veja, eu já falado, né? Entre 50% e 60% da amostra, né, é empresa C, né? Olha só o índice, como é que ele está alinhado, né? E aqui o resto é A e B. Agora, à medida que a liquidez vai subindo, gente, olha o tamanho da classe A e B. Aquelas empresas que têm liquidez acima de 3, ou seja, aquela liquidez mais folgada possível, 60% é A e B. Você tem mais um pouquinho de C, né? E ainda sobra lá uma querelinha, né, de empresas D que tem, por algum motivo, elas têm uma liquidez boa, né? Mas você vê, olha só que diferença você olhar para aquele indicador que você conheceu a vida inteira, né? Aprendeu na escola, quando você entrou na tua empresa, alguém diz, olha, vamos usar esse índice que é importante, tal, tal. Agora, quando você olha para a classificação de risco, você fala, caramba, como assim? Né? Veja, é uma coisa meio lógica, né? A gente sabia que as liquidez maiores, né? As empresas eram boas, né? Só que você não sabia quanto que ela era boa, né? Agora você tem, né? Vamos pegar um outro índice agora, né? O indicador geral que a gente acabou de fazer já com a americana, né? Aqui a quebra foi um pouquinho diferente, né? Aqui não estamos falando de quebra, a faixa 1, né? Vai de 0 a 100%, ou seja, a empresa que deve pouquinho até um patrimônio. A faixa 2, de 1 a 2 patrimônios. A faixa 3, até 6 patrimônios, já deu uma esticada maior. E a faixa 4 é o seguinte, aquelas que devem mais do que 6 patrimônios ou o PL está negativo, né? Então, não estamos falando aqui de a maioria desta amostra aqui, né? 36%, ou seja, um terço da amostra, deve menos do que 100%, né? Agora, lembrando que a liquidez que a gente acabou de ver, né, quanto maior a liquidez, mais folgada, mais sólida a empresa está. O endividamento é um índice ao contrário, né? Quanto mais endividado eu estou, mais risco eu tenho. Então, a reguinha tem que ser, a gente gira ela do avesso, porque senão dá errado. Você vê, as empresas mais estressadas, lembra que ela estava na liquidez mais baixa? Aqui você pega o indicador mais complicado aqui, que as empresas que devem 6 patrimônios ou PL negativo, 64% são o quê? A empresa D. Ou seja, aquelas empresas que têm a liquidez super baixa, também são as empresas que estão super endividadas, né? Então, você vê, no final das contas, não estamos falando assim, existe uma coerência muito grande entre o que você passou a vida inteira usando, a única coisa que ninguém nunca carimbou, ó, essa empresa é A, essa é B, essa é C. Ficava sempre naquele negócio, olha, eu acho que está bom, acho que está mais ou menos, está mais para bom do que está ruim. Quer dizer, agora não, você tem um carimbo. Olha, é A, é B, é C ou é D, né? O meio do caminho aqui fica meio evidente, quer dizer, você vê a medida, você vê na classe maior, né, o endividamento baixo, né, pessoal, mais da metade é A e B. Empresa C tem um pouquinho e empresa D quase não tem. Ou seja, as empresas boas continuam o quê? Pegando o gráfico anterior, né? Ela tem o quê? Liquidez alta e endividamento baixo. Ou seja, você tem o quê? Uma conjunção de fatores positivos do mesmo lado, né? Pode ser que um índice ou outro esteja um pouquinho desgarrado? Pode, mas você, no conjunto da obra, nós estamos falando que as classificações elas remetem, né, a criar umas divisões nos balanços, né? Dividindo os balanços em 4 grandes classes, né? Mas vamos lá, tem mais índices para a gente ver. O financeiro, que a gente também fez, né, agora há pouco lá com a americana, né? Nós estamos falando aqui de TV pouco, né? De novo, quatro faixas, né? De 0 a 25%, né? De 25 a 50, 50 a 75 e mais 75, né? Então, fatiamos aqui as empresas que devem menos estão num lado e as que devem mais estão no outro. Volta aqui, as empresas que devem menos. Olha de novo a concentração das empresas A e B devendo até 25%
do endividamento bancário, do endividamento total, né? E lá na ponta, né, devendo mais do que 75. Veja, a americana se chegava em 73, né? O corte aqui está muito parecido. Olha, as empresas C, olha como as empresas C são tomadoras de recursos. Embora elas sejam a maioria do mercado, o endividamento delas com o banco é elevado. Ou então, elas são C. Desculpa, elas são empresas classe D, né? A e B não tem ninguém, ou seja, empresa boa não vai entrar numa loucura dessa de dever 70% para banco, né? Se tiver alguma outra aí, é exceção da exceção, pegou um dinheiro ultra barato, né? E aí não tinha por que não pegar, né? Vamos caminhar aqui que a gente... Eu até passei até um pouco do meu tempo aqui, acabei me empolgando com os índices aqui. Vamos lá. Gente, EBITDA, uma quebra aqui, a faixa 1, de novo, só é uma faixa mais complicada, né? Com EBITDA negativo. A faixa 2 vai de 0 a 10%, a faixa 3 de 10 a 30% e a faixa 4 acima de 30%, né? Então, a gente pega aqui no PL negativo, no EBITDA negativo, ou seja, a operação sequer dá dinheiro, né? A empresa gasta mais do que ganha fazendo o produto. Nem entrou o financeiro ainda, né? Só é o bem típico da americana que a gente viu há pouco. Ganhava 800, pagava 1.600 de banco. É mais ou menos aquela linha, né? Olha só, gente. Essa que tem EBITDA negativo, 43% é a empresa D, 36% é a empresa C e tem um pouquinho de A e B aqui, até destoando um pouco, mas... Agora você vê, gente, à medida que a classe vai caminhando aqui, que vai para 10%, de 10% a 30%, né? Olha só como você tem uma migração, né? As empresas grandes começam a pegar, né, as faixas melhores, né? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, senão a gente não fecha. O lucro final, né? Então, ele muda um pouquinho as faixas, né? Aqui continua sendo prejuízo, né? Valor negativo, de 0 a 5%, de 5 a 10% e acima de 15%. Desculpa, 5 a 15%, acima de 15%. PL negativo de novo, só tem empresas D ou C, tem um pouquinho de A, mas à medida que o indicador aumenta, né? Você começa a ter mais A e B aqui. Aqui, vamos dizer, é quase que é uma liquidez, né? Mas calculado de uma outra forma, né? É o impacto dos juros no EBITDA, né? Quer dizer, você pega o EBITDA e quanto que é a representatividade do saldo financeiro. Quer dizer, aquilo, você pega despesa financeira e receita financeira, faz um resultado líquido ali, né? Quanto que o EBITDA é? Então, pegando as empresas com PL negativo, quer dizer, elas nem dá para calcular, mas de qualquer forma, 21% teriam PL negativo. Aqui eu estou falando de 1 a 5 vezes, quer dizer, você pega o EBITDA e divide, né, pelo resultado do financeiro, você tem de 1 até 5, ou seja, empresa que paga uma vez os juros até 5 vezes o juro, 30%. Né? Você tem empresa que de 5 a 20 vezes, mais 20%. E empresa que paga mais do que 20 vezes o resultado financeiro, mais 27%. De novo, né, as empresas ruins estão nas classes piores e à medida que você vai caminhando, né, nas classes maiores, né, o percentual de empresas boas está lá. Né? Então é o seguinte, tudo isso para a gente falar do tipo, olha, que os teus indicadores que você conhece, né, ou seja, o que você sabe de certo e errado, não mudou, continua na tua cabeça isso. Só que agora você consegue fazer umas caixinhas do tipo, olha, puxa, então quer dizer que quando a empresa era assim, assim, assado, eu chamava de boa, mas ela pode ser boa ou muito boa, ou seja, é o A e o B. O B é bom e o A é muito bom. E aquilo que você achava que é ruim, né? Puxa, isso aqui está muito estressado. Não importa o nome que você dê para isso, né? Você tem o quê? Você tem a ruim e a muito ruim. Né? Então, a classificação, ela faz isso. Né? Então,
O que você já sabia, né? Agora só tem o quê? Só tem um carimbo de ABCD. ABCD, né? É isso. Agora, vamos pegar uma aplicação prática da classe de risco, né? Então, você vê aqui, no meio aqui, você tem vamos dizer, uma política de crédito bem singela, né? É, ajustando o limite ao risco, né? Aqui você tem uma política para comércio, né? A gente daria, né, um limite de 30% da receita. Veja, aqui é uma das políticas que existe no mercado. Não quer dizer que seja melhor, nem que seja pior, é só uma delas, né? Então, a base de cálculo é o faturamento e tem um percentual que começa a 30 no comércio, né? Vai para 35 na indústria, né? Que ele o comércio de todos, vamos dizer, é o mais frágil entre eles, né? Ou seja, pensando em comércio, às vezes nem o prédio é da empresa, é um prédio alugado. Então, é um negócio mais frágil, né? A capacidade de entrada de gente é muito maior. Tal. A indústria já requer um pouco mais de investimento, né? Então, dá para ir a 35. O serviço aqui, né, entendido como o serviço mais transporte, não estamos falando de grande, sei lá, de hidrelétrica, mas, vamos dizer, as empresas de utilidades públicas, né, as utilities, né, telefonia, tá tudo aqui, né? Já dá para ir 40%, e o agro, que é o mais arriscado de todos, também quer mais ele usa mais recurso, né? Por isso que ele à medida que você vai caminhando aqui, né? Eu acabei simplificando de 5 em 5, mas a ideia é que colocar que o comércio teria menos crédito que o agro, né? No frigir dos ovos aí. Como essa empresa que eu estou usando aqui, né? A gente simulou com uma classificação C, então você pega aqui. Na classificação normal, quer dizer, como é que a gente usaria, né, isso para fazer responder uma pergunta, né, que sempre é feita para o pessoal do crédito, né? Quanto vale a empresa? Então, essa empresa, né, teria um limite de 500 milhões, né? Ela já tem uma dívida de 500 milhões, então não dá para fazer nada. Só que esse 30 milhões, gente, é para a melhor análise possível, é para o A. À medida que eu vou piorando a minha classe de risco, eu vou o quê? Eu vou fazendo um downgrade, eu vou piorando esse número. Quer dizer, o A e o B estão muito perto, um é 100, outro é 90. Ou seja, vai para 70, podia ser 60? Podia, né? E o D mais longe ainda. Aqui está 40, mas podia ser 30? Podia ser zero também, né? Mas só para a gente manter o racional aqui. Então, se eu ajustar o meu limite ao risco, né, essa empresa mereceria 70%, então de 500 pula para 400, como ela já tomou 580, já passou, né? Se fosse uma indústria, já teria passado também. Se fosse um serviço, já teria passado também. Só se fosse um agronegócio, né, que daria um limite ajustado de 600 milhões, quer dizer, se fosse um agro A, seria 800. Agora, como é um agro C, seria 600. Como ela está tomando 580, você daria mais, vamos dizer, quase mais 20 milhões para a empresa. Então, essa é uma das aplicações, né? Eu sei que dá para fazer uma classificação de risco um pouco maior, um pouco mais de granularidade, em vez de 4 em 4, em vez de 4, né? Você colocar, você vê, o score, ele vai até 1000. Então, você tem 1000 caixinhas para colocar as empresas, né? Então, vamos lá. Então, resumindo a ópera aqui, né? Não estamos falando aqui de que as classificações ABCD permitem separar as empresas por nível de risco, né? Bom, muito ruim, né? E elas também mantêm um alinhamento com os principais índices que a gente tem no mercado. Isso é bacana de você ver que o que você continua valendo, né? Só que agora tem uma classificação para englobar tudo, né? E que a metodologia continua aquela, é mais do que testada, né? E continua funcionando. Eu sei que a gente teve que fazer aí um ajuste no meio do caminho, né? De qualquer forma, né? Mas, de qualquer forma, hoje, ela já, com esse ajuste, permite chegar ao que a gente viu aqui, né?
Fernanda, tem alguma questão aí que você queria colocar aí? Alguma pergunta que alguém tenha colocado aí? Eu sei que a gente já está meio estourado meio no tempo aqui, mas será que a gente consegue fazer? De repente, tem alguma coisa que você queira passar aí? O Kleber perguntou aqui sobre o material, se a gente vai disponibilizar esse material que o Márcio apresentou, e a gente vai sim, tá? A gente vai enviar para todos os inscritos, e para quem quiser receber ainda hoje, lá no grupo do WhatsApp, que eu coloquei o link aqui no chat, aí a gente vai disponibilizar ainda hoje essa apresentação do Márcio ali com o quadro ABCD, e aí vocês podem ter acesso pelo grupo do WhatsApp, tá? E aí, Márcio, por causa do tempo aqui, a gente vai seguir aqui já para o encerramento, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão, ainda dá tempo da gente responder aqui, sim. Eu acho que até pelo adiantado da hora também, né? O pessoal já deve estar meio... Sim. Eu sei que o relógio pressiona a gente, né? Não tem jeito, né? Sim, a gente só tinha uma pergunta aqui já feita, Márcio, sobre a forma que a gente atualiza ali essa análise, né? Auxilia na revalidação dos limites de crédito ao longo do tempo. Boa pergunta, boa, muito legal. E você vê, quer dizer, voltando aqui, né? Acho que dá para voltar aqui, né? Quer dizer, eu estou falando aqui de limites, né? Então você vê, eu estou usando uma database aqui, não importa se isso aqui é dezembro de 24, imagina que isso aqui é dezembro de 24, mas só que eu acabei de receber um balanço de junho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso de novo, aí eu vou falar, bom, em dezembro, né, o limite era 570. Só que a classificação é C. Agora, e se a classificação melhorou para B? Em vez de estar dando 70% do faturamento, eu vou pular para 90%. Ou seja, se eu recebi um balanço melhor do que eu tinha antes, eu vou poder ajustar para cima. E o que eu vou fazer? Olha, o limite que era, sei lá, se era 10, agora vai ser 15. O número não importa. Se era 20, agora é 30, sei lá, não importa. Né? Agora, pode ser para baixo também. Eu podia estar dando 90% do limite, né? Vamos pegar aqui uma indústria. Eu podia estar dando 90% do limite, aí eu recebo um balanço pior. De B, ele caiu para C. O que eu vou fazer? Opa, vamos fazer um ajuste para baixo desse limite. Então, você vê, é super importante que as mesas de crédito já tenham uma política estruturada para captação periódica de novos demonstrativos. Porque aquele negócio, a pessoa jurídica, ela tem muito crédito, né? Se você pegar e dividir o sistema financeiro nacional, né? Por mais que tenha, assim, milhões de pessoas com crédito, as indústrias, né, têm o maior valor em volume. Né? Então, o crédito dado nas empresas é muito grande. Eu sei que tem as empresas que o balanço não reflete mesmo a realidade, são empresa pequena, que não precisa tirar nota, tal. Aí é o seguinte, aí o PGDAS resolve, o score resolve, né? Mas tem que ter uma regrinha dessa, do tipo, olha, se o score caiu, você tem que diminuir o limite dele. Se o score subiu, você pode aumentar o limite dele. Então, a classificação, né, ela ajuda a você a ir monitorando o teu limite para não passar da conta. Por isso que, pelo menos a cada 3 meses, ter um balanço novo vai calibrando o teu limite para cima e para baixo, né, para você não ficar fora, né, fora do esquema, né, e aí complica a tua vida. Aí, né? Bom, Fernanda, eu acho que é isso. Né? Então, agora aqui é contigo, né, Fernanda? Muito bem. Obrigada, então, Márcio. Ali para o pessoal que está falando sobre o material, ali o acesso, a gente vai disponibilizar também por e-mail para quem se inscreveu ali na landing page aqui do webinar, e quem quiser receber ainda hoje tem ali o grupo do WhatsApp que eu também deixei no chat. E para encerrar aqui,
Dentro da Itera, e aí, para quem ainda não conhece a Itera, a gente tem a missão de ser um parceiro estratégico para a escala e transformação digital do crédito PJ, através da inteligência artificial, com o objetivo de trazer mais produtividade, inteligência e assertividade na análise de risco e mais segurança para a tomada de decisão de crédito. E nós temos aqui a solução, né, do Itera Balanço, que faz todo o processo de automação do planilhamento, leitura, extração de dados de balanços e demonstrativos financeiros, e o Itera Relatório, que tem aqui toda essa metodologia que o Márcio apresentou, e a gente traz ali a classificação de risco e uma análise financeira detalhada, para balanços complexos, para balanços ali de médias e grandes empresas. A gente traz essa inteligência da metodologia com um relatório para também trazer ali mais assertividade, segurança, e já no formato que for necessário para o plano de contas e para a levada ali para o comitê de crédito. Então, esse relatório ele é personalizável também, e a gente consegue trazer de acordo com a necessidade para trazer ali essa agilidade e inteligência do crédito. E para quem quiser saber mais, uma demonstração ali, tanto de Itera Balanço quanto de Itera Relatório, a gente vai deixar aqui um QR Code, que está aí aqui na tela, o QR Code direto com o Felipe, que é o nosso head de negócios, e aí ele pode agendar com vocês uma demonstração ali na prática e entender na realidade da instituição de vocês qual que é a necessidade para a gente poder impulsionar e escalar a esteira de crédito de vocês. Tá bom? Se a gente não tem, acho que mais nenhuma pergunta aqui, então a gente vai encerrar, mas temos já 2 webinars aqui seguintes, no mês de novembro e no mês de dezembro, e aí para quem tiver inscrito no nosso canal, a gente vai mandar as informações ali, porque o Márcio volta o mês que vem com mais novidades aqui, para a gente falar de análise de crédito PJ. Então, obrigada, gente, pelo webinar aqui de hoje, pela presença de todos, e estamos preparando aqui mais conteúdos, espero vê-los novamente no mês que vem aqui no próximo webinar. Até mais, até mês que vem.